No último episódio, nós vimos a segunda habilidade, né? E a segunda habilidade, a primeira habilidade foi observar os pensamentos. A gente não para observar nossos pensamentos com calma. A gente vai pensando assim, às vezes assim, disparado, sem se dar conta do que a gente pensa. E o que a gente pensa, a gente pode mudar. A gente pensa tantas coisas, às vezes, negativas que não fazem nosso bem. Pensamentos são só ideias, a gente pode mudar isso. Mas é preciso observar para a gente poder definir, fazer essa percepção e essa escolha do que vale a pena pensar e do que não vale a pena pensar, né? E a segunda habilidade que a gente viu na semana passada foi de foco e concentração. Foco é muito importante para você definir a direção, para onde você vai. E concentração, porque a concentração é que faz você sustentar o foco. Se concentra ali. Porque quando a gente não tem foco e concentração, nossa mente fica dispersa. Então você pensa uma coisa, pensa outra, muda de direção, é isso, não é? E você pensa tanta coisa de forma dispersa que é muito, muito difícil você definir um plano, você chegar tranquilamente àquilo que você quer alcançar, o seu projeto, definir um plano divino, definir o que você quer para você, definir o que você quer das suas relações, enfim, uma mente dispersa. A gente sabe disso porque todos nós, mesmo que a gente tenha um certo nível de foco de concentração, tem dias que a nossa mente está dispersa. E a gente sabe como as coisas funcionam de forma menos efetiva quando a gente está com a mente dispersa. Mas hoje, né, gente, hoje nós vamos falar da terceira habilidade. E a terceira habilidade é a habilidade de discernimento. Discernimento. E o que é discernir? Discernir significa a gente compreender o que existe, o que está aí acontecendo, para que a gente possa perceber com clareza e fazer uma escolha mais adequada, uma escolha mais efetiva, uma escolha apropriada para nós naquele momento. Então, discernir é muito importante. E claro que para a gente discernir, a gente precisa das outras habilidades, a gente precisa da capacidade de observar os pensamentos, de foco e concentração. Mas discernir em si é uma habilidade em si mesmo. E veja quantas vezes a gente faz escolhas equivocadas, porque a gente não consegue discernir as coisas, né? Então a gente precisa dessa habilidade do discernimento. Veja bem, para a gente discernir, por exemplo, vou dar vários pontos onde a gente, quando não tem discernimento, a gente vai por caminhos equivocados. Como é importante a gente discernir o real do imaginário. O tempo todo a gente está em relação com situações e a gente imagina coisas em cima do que está acontecendo. E às vezes o que a gente imagina, a gente fica tão apegado ao que a gente imagina, que a gente toma o imaginado como sendo o real. E o mais incrível é que o nosso cérebro, ele não distingue entre o real e o imaginário. O cérebro não diz, não, isso aí a Berenice está imaginando, hoje ela está meio viajando na maionese. Não, tudo que a gente imaginar, o cérebro toma como realidade. E o que acontece? Então, toda a nossa fisiologia, todo o nosso estado químico, bioquímico, vai estar de acordo com aquilo que a gente imaginou. Aí vem o estresse, aí vem a sensação de aflição, de angústia, de ansiedade, porque o nosso cérebro colocou o nosso corpo de acordo com nossos pensamentos. Aliás, nós falamos isso no primeiro Chá com Consciência, falamos sobre isso. Como o que a gente pensa define o que a gente vai sentir. Então, é muito importante a gente aprender a discernir entre o real e o imaginado, entre o fato e a interpretação do fato. Olha, é uma coisa interessante, se vocês começarem a observar, vocês vão ver que às vezes quando a gente conta alguma coisa, no fundo, a gente está contando a interpretação. É muito raro a gente contar simplesmente o fato em si.
A gente interpreta aquele negócio de acordo com nossos modelos mentais e a gente, quando narra, a gente narra a interpretação. Na verdade, gente, quando a gente narra a nossa própria história, a gente está narrando uma interpretação. É por isso que a gente pode mudar a interpretação que a gente tem sobre a nossa história. Porque o que a gente está narrando é uma interpretação. E a gente vai continuar funcionando assim, mas é muito importante que a gente saiba discernir que o que a gente está contando não foi exatamente o que se passou. É uma interpretação do que a gente viveu. Então, é muito importante a gente começar a distinguir o real do imaginário, o fato da interpretação do fato, né? E veja bem, isso tudo, essa capacidade que na verdade a gente tem que ir treinando ela pela vida fora, e tem um impacto em toda a nossa vida, todas as nossas relações, na maneira como a gente responde às situações, na maneira como a gente toma decisões. Repara quantas vezes a gente imagina catástrofes e na verdade são imaginações. E a gente fica tão apegado àquela imaginação que a gente toma aquilo como certo que vai acontecer. Quantas vezes a gente faz também castelos na areia, imagina assim um objetivo grandioso que a gente vai alcançar, mas a gente não tem o discernimento de perceber o caminho necessário para alcançar. O discernimento para perceber o que é necessário para alcançar aquele objetivo grandioso que a gente quer. Então, a capacidade de discernir está presente em tudo. Na nossa comida, no que a gente come, no que a gente vê na televisão, nas nossas amizades, nas conversas com as quais a gente se ocupa, né? Então, é muito importante a gente discernir o que nos faz bem do que nos faz mal. Parece simples, mas nem sempre a gente tem essa distinção do que nos faz bem, do que nos faz mal, né? Do que nos conecta com aquilo que realmente tem valor para mim na minha vida e com o que me afasta do que realmente tem significado na minha vida, né? Então, discernir o que me impulsiona, que me bota para frente, né? Que me anima, do que me bota para trás. Discernir aquilo que tira a minha energia, que suga a minha energia. E isso é muito importante, porque às vezes a gente tem conversas que tiram a nossa energia, pessoas que tiram a nossa energia, programações que tiram a nossa energia. Então, é muito importante ir fazendo esse discernimento. Discernir, por exemplo, qual é o impacto que tem um sim, quando eu digo um sim em mim, né? Qual é o impacto que isso tem em mim, na minha emocionalidade, na minha corporeidade? Qual é o impacto que tem um não, né? Que quando eu digo um não ou um sim, isso tem um impacto em mim. Então é discernir, começar a discernir. Discernir o que se adapta para mim nesse momento da minha vida, porque a gente muda, as situações mudam, então é importante ir discernindo o que é o melhor para mim neste momento da minha vida. Então, discernir o que é essencial do que é secundário. Quantas vezes a gente se ocupa tanto, gasta tanto tempo, tanta energia com coisas que são secundárias. Então, discernir o essencial do secundário. E uma coisa que é importante a gente discernir também é que não existe uma única visão de uma situação. Não existe uma única verdade, existem verdades. E que a minha visão de uma situação, ela é sempre parcial. Ela é sempre a minha visão. Então, é importante, porque senão a gente fica pensando que o mundo é assim, é sim ou não, é bom, é feio, é certo, é errado, que o mundo é feito de polaridades. E não é, né? A realidade, ela é altamente complexa. Ela é formada de uma infinidade de visões, de percepções. Então é muito importante a gente discernir isso, que a visão e que a interpretação que eu estou tendo nesse momento é a minha, e ela é parcial, que ela não dá conta de tudo. Mas é muito importante que eu tenha a clareza para escolher o que é melhor para mim neste momento
e ter o discernimento de saber por que que isso é melhor para mim neste momento. Bom, mas eu queria colocar aqui, para não ficar só uma coisa teórica, como é que a gente vai praticar discernimento? Como é que a gente vai poder ampliar a nossa capacidade de discernimento? Primeiro, eu queria colocar que quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais capacidade de discernimento a gente tem, porque mais percepção, mais clareza das coisas e, obviamente, mais nós conseguimos discernir o que é mais adequado, o que é melhor naquele exato momento, né? Então, tudo que a gente falou nesses 3 encontros anteriores, eles servem para esse processo de melhoria do discernimento. Porque tudo que a gente falou até agora é, na verdade, um processo de expansão da consciência, um processo para que a gente se compreenda cada vez melhor e se compreendendo cada vez melhor e interagir com as situações de uma forma melhor, fazendo escolhas melhores. Mas vamos ver como é que a gente pode, na prática, de uma forma muito simples, expandir discernimento. Eu pensei umas coisas que eu quero colocar aqui para vocês. Pensei que existem 2 elementos que são fundamentais, que é observar e perguntar. Observar e perguntar. Eu fiz uma live, que eu já não me lembro o nome em algum momento, mas ela deve estar lá no meu YouTube, falando sobre como é importante a gente desenvolver a prática de autoquestionamento. A gente quase não se pergunta, a gente pergunta para fora e não pergunta para dentro, e todas as nossas respostas estão dentro de nós. Então, veja bem, quando a gente analisa uma situação, se perguntar, peraí, mas disso que eu estou pensando, disso que eu estou analisando, o que realmente é fato e o que é a minha interpretação? Peraí, dessa situação, o que é real e o que eu estou imaginando? O que eu estou colocando da minha imaginação sobre essa situação? Se colocar essas perguntas. E outra coisa, comece a observar a consequência das coisas. Muitas vezes a gente não observa. Observe as consequências das escolhas. Por exemplo, o que meu corpo está me dizendo sobre essa comida que eu escolhi? Como meu corpo está me sentindo depois que eu comi isso? Qual é a informação que ele está me dando, né? Eu estou conseguindo discernir melhor para o meu corpo o que é bom e o que não é bom para ele? Repara, quando eu pergunto isso, quando eu busco essa informação, eu estou me preparando para discernir melhor da próxima vez. Então, observação, tá? E perguntar. Qual que é o meu estado interno? O que meu estado interno está me falando depois dessa conversa, né? O que meu estado interno está me falando depois desse programa de televisão, depois desse filme, né? Então, se perguntar, obter essa informação. Então, para que eu possa discernir, eu preciso ter informação. E para ter informação, eu preciso observar e eu preciso perguntar. Porque isso me leva a ter informação. E eu preciso ter informação para que da próxima vez eu possa discernir melhor. Eu possa escolher de uma forma mais adequada, né? Então, o que se passou comigo depois que eu falei esse sim? O que se passou comigo depois que eu falei esse não? Tá? Então, tudo isso é informação que me capacita para discernir melhor da próxima vez. Então, se eu observo que eu perdi tempo e energia com alguma coisa, que depois eu falo, puxa vida, perdi tanto tempo e energia, esse troço não era importante. Isso é uma informação importantíssima para que eu possa, da próxima vez, discernir melhor o que é essencial do que é secundário. Tá certo isso, gente?
Então, discernir significa compreender, né? Compreender para poder fazer escolhas mais adequadas, mais efetivas, melhores para mim, né? E para que eu possa compreender melhor, eu preciso ter informação. Eu preciso obter informação. E como é que eu obtenho observação? Observando e perguntando. Então, o que acontece? Que a maior parte do tempo, e isso não é com algum de vocês, não, isso é com todos nós, porque a maior parte do tempo, bem grande, a gente funciona no automático. A gente responde automaticamente às situações, a gente interpreta automaticamente. Então, com pouco discernimento. Porque o discernimento precisa, então, essa calma. Por isso que nós estamos falando do chá com consciência. Então, discernir precisa calma. É uma habilidade que requer calma para que a gente possa perguntar, observar, levantar informações que nos capacitem para a próxima vez discernir com muito mais clareza, escolher com mais clareza. Então, repara que essa habilidade do discernimento, a gente está praticando ela de uma forma melhor ou pior, não importa, o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está fazendo escolhas. Escolhas mais simples, escolhas mais complexas, mas a gente está fazendo escolha. E é importante a gente pensar que algumas escolhas, elas têm consequências assim, muito rápidas. Por exemplo, você come uma comida que de repente não foi a melhor escolha, você não discerniu bem o que é melhor para o seu corpo naquele momento, e você vai passar, sei lá, algumas horas sentindo mal. Mas a gente tem escolhas que a gente não se dá conta, né? Que a gente não se dá conta de aonde que vão parar a consequência delas. Então, essa capacidade de discernir cada vez com mais clareza o que é importante para mim nesse momento, qual é a melhor escolha, o que isso tem de fato de interpretação, o que tem de real, de imaginado, né? O que isso vai gastar de uma energia que não convém que eu use nesse momento. Então, discernimento o tempo inteiro. Então, cada vez que a gente clareia mais a nossa mente, clareia mais a nossa consciência, abre mais a nossa percepção, maior capacidade de discernimento a gente vai ter. Então, vamos falar aqui aquele deverzinho de casa básico que eu tenho falado, para você fazer depois da live. O que ficou para mim do que escutei hoje no chá de consciência? O que eu entendi do que eu escutei hoje no chá de consciência? O que eu posso levar disso para a minha vida? O que eu posso levar do que eu escutei hoje do chá de consciência para a minha vida? Se eu levar isso para a minha vida, qual é o impacto? Qual é a mudança que isso vai ocasionar na minha vida? Como é que eu posso praticar discernimento a partir de agora, o melhor discernimento da minha vida, né? Como é que eu posso me lembrar de praticar? O que eu posso fazer para me lembrar de praticar discernimento, sabendo que agora que para discernir bem eu preciso ter informações, eu preciso observar, eu preciso perguntar.